Oi, gente! Hoje eu vou fazer aqui com vocês o cheque de aprendizagem da semana passada de isomeria plana e revisar alguns conceitos de química orgânica. Então vamos lá, na primeira questão ele trata um pouco sobre o ácido pentanoico, nos dá a fórmula estrutural dele e pede o isômero. Se a gente for contar aqui a quantidade de átomos, a gente chega a essa fórmula molecular e a gente sabe que para ser isômero tem que ter a mesma, né? Então, a gente vai montar aqui as substâncias, as estruturas, para a gente ver se tem a mesma forma molecular. Então, aqui a gente tem um éster, porque tem um heteroátomo aqui e uma carbonila. Então, met, et, prop, propanoato, dimet, et, propanoato de etila. Na letra B, a gente tem o ácido carboxílico, que é quando tem a carboxila, ou seja, um grupamento carbonila e de hidroxila. Então, met, et, prop, but, ácido butanoico. Na C, a gente tem um aldeído, que é quando a carbonila está num carbono primário, ou seja, está num carbono que está na ponta. Met, et, prop, but, butanal, de aldeído, só que tem uma ramificação metil aqui no carbono 3, então 3-metilbutanal. Na letra D, a gente tem uma acetona, que é quando a carbonila está num carbono secundário, ou seja, está no meio da molécula. Então, met, et, prop, but, pent, como está no carbono 2, é pentan 2-ona. Na letra E, a gente tem um éter, porque tem um heteroátomo de oxigênio aqui. Então, met, et, oxi, etoxi, met, et, prop, etoxipropano. Aí, contando os carbonos, a gente já pode eliminar a letra B, porque tem só 4. Contando os hidrogênios, a gente elimina a E. Contando os oxigênios, a gente elimina a C e a D. Então, a gente tem a nossa resposta certa, que é a letra A. Na segunda questão, ele pede para a gente descobrir o nome dessas substâncias com essas informações aqui. Então, a gente vai começar pela letra A, que é a que mais tem informação. Aí ele fala que só tem um hidrogênio ligado a um carbono secundário, que é isso daqui, ó. Carbono secundário é quando um carbono é ligado a outros 2 carbonos. E só tem um hidrogênio, mas o carbono precisa fazer 4 ligações. E não pode ser ligado aqui a outro carbono, porque só tem 3 na fórmula molecular dessa substância. Então, o que tem que ser aqui é um oxigênio. O oxigênio precisa fazer 2 ligações, coloca um H. Aí, completando os outros carbonos, com o hidrogênio, a gente tem essa molécula aqui, esse álcool, que é o propano 2-ol. Só sabendo a letra A, a gente elimina todas as outras opções, porque só a D tem a substância A com esse nome, mas vamos continuar fazendo. A gente sabe que A é isômero de posição de C. Isso significa que ou a insaturação, ou uma ramificação, ou o grupo funcional vai mudar de posição dentro da estrutura. Só que como a gente não tem nem insaturação nem ramificação, a gente vai mudar aqui a hidroxila. Então vai passar ou para esse carbono ou para esse carbono, vai dar na mesma, porque vai ser carbono 1, carbono 1. Então a gente tem essa molécula aqui, esse álcool, que é propan 1-ol. Aí outra informação aqui é que A e C são isômeros de função de B, então B não pode ser um álcool, tem que ser uma função diferente. Aí a gente só tem um oxigênio aqui, tá vendo? Na fórmula molecular. Então, só podem ser esses grupos aqui, ou cetona, ou aldeído, ou éter. Mas a gente sabe, na verdade a gente deveria saber, mas é uma coisa que eu pelo menos sempre esqueço, que um álcool, ele só é isômero de função de éter. Mas se a gente não lembrar, daí a gente faz isso daqui, ó. Se a gente construir uma acetona com 3 carbonos, vai ter só 6 hidrogênios. Então não pode ser. Se a gente for construir um aldeído, também não vai dar certo, não vai ter a mesma quantidade. Mas se a gente construir um éter, vai dar. Aí a gente acha o metoxetano, que é a resposta letra D. Então, terceira questão, a gente tem aqui a pentan 2-ona e ele pede para a gente achar o isômero de posição dessa molécula, isômero de cadeia e isômero de função, né, dentro dessas alternativas aqui, porque tem mais, mas ele quer que a gente ache dentro aqui. Então, vamos começar pelo isômero de posição. Aqui na letra A fala pentan-ona, só que se a carbonila estiver no carbono 1, não vai ser uma cetona, vai ser um aldeído, então essa molécula nem existe. Todas as outras aqui é a mesma penta 3-ona, que é essa estrutura aqui. Se a gente for contar, vai dar certinho a fórmula molecular. E o que a gente pode identificar aqui, ó, que aqui a carbonila está no carbono 3 e aqui está no carbono 2, né? Isso é uma coisa que a gente poderia ver já só pelo nome também, que aqui está no 2 e aqui está no 3. O que significa que eles são isômeros de posição. Então, a gente elimina a letra A como não sendo isomeria de posição.
Aí, na 2, a gente analisa aqui primeiro etilbutanona. Pelo nome, a gente já vê, ó, etil, né? Tem 2 carbonos, but tem 4, somando a quantidade de carbonos vão ter 6, e a gente precisa que tenha 5. Então, não é a letra B. Aí, partindo aqui, metilbutanona, se a gente for olhar, a fórmula molecular vai dar certinho. A fórmula molecular vai dar certinho. E a gente pode olhar aqui, ó, tem uma ramificação. Aqui não tinha ramificação, era uma cadeia linear. Então, o que mudou foi a estrutura da cadeia, classificando ele como ele tem a fórmula molecular a mesma e modifica a cadeia, eles são isômeros de cadeia. Então, pode ser a C e a D. Agora, analisando aqui a letra E, ciclopentanona, se a gente for construir e contar, vai dar 8 hidrogênios, que não pode ser, então a gente elimina a letra E. Agora, vamos analisar aqui a isomeria de função, pentanal e 2-pentanol. Como isomeria de função não pode ser a mesma função, não pode ser uma acetona. Nenhum dos dois é acetona, então, por enquanto, tudo certo. Se a gente lembrar que uma acetona só vai ser isômero de função de um aldeído, a gente já pode marcar aqui a letra C. Mas se não, a gente monta as estruturas e o pentanol vai dar certinho, a fórmula molecular, e o 2-pentanol não vai dar, vão ter 12 hidrogênios e não 10. Então, a gente escolhe a letra D, marca a letra C, tudo certo. Tá. Próxima questão, acho que é a 4, né? Ele fala do ácido butanoico, faz algumas afirmações e pede para a gente marcar correto. Aí aqui, a estrutura dele, para a gente olhar a fórmula molecular. E a fórmula molecular, ele fala que na letra E, se a gente for comparar, tá errada, então não é a letra E. Aí ele fala na letra A que não apresenta isomeria de função, mas aqui eu trouxe uma para a gente visualizar que tem sim isômeros de função, por exemplo, esse éster, que é o metanoto de propila, tem a mesma fórmula molecular, então não é a letra A. Na letra B, ele fala que é isômero de cadeia do ácido metilpropanoico. O ácido metil é porque tem uma ramificação. Então, a gente já olha que mudou a cadeia, mudou a forma como a estrutura estava organizada. E se a gente for contar a quantidade dos átomos, vai dar certinho, a mesma fórmula molecular, então tudo certo. Agora, vamos analisar a C e a D. Ele fala de carbono assimétrico, mas se a gente for olhar aqui, um carbono assimétrico não tem aqui, porque ó, o carbono que tem mais ligantes diferentes é o carbono, esse carbono aqui da ponta que tem, só que aqui ó, são dois oxigênios. Se aqui fosse o hidrogênio, aí ele poderia ser classificado, mas não é. Então, não tem, a letra C está errada. E também não tem um carbono terciário, aqui ó, esse é primário, só ligado a um carbono, esse é secundário, ligado a dois, esse é secundário e esse primário. Então, a gente escolhe a letra D e confirma que a letra D é a nossa resposta correta. A questão 5, ele pede para a gente comparar, basicamente, as isomerias desses 4 compostos. Se a gente for olhar a fórmula molecular e usando o conceito de isomeria, a gente elimina 2 alternativas, que é a B e a C. Por quê? Porque só analisando a fórmula molecular, só esses 2 podem ser isômeros entre si e esses 2 entre si. Então, aqui que ele compara 1 e 4 e 1 e 3, a gente já corta. Aí ele fala na letra A sobre isomeria geométrica, que é o que a gente vai aprender essa semana. Isomeria de posição, como eu tinha falado antes. E isomeria de cadeia, quando muda a estrutura da cadeia. Aí vamos lá. Se a gente for analisar aqui, 1 e 2, ele fala que são isomerias geométricos. A gente não sabe, então vamos ver se a gente consegue descobrir qual isomeria que é. O que muda aqui é essa insaturação, essa ligação dupla, que aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 1. Então, o que muda é a posição da insaturação, ou seja, eles são isômeros de posição. A gente corta a letra A, e se a gente for analisar esses 2 compostos aqui, ó, esse daqui tem uma ramificação, e aqui é uma cadeia linear, ou seja, é meio confuso saber se é isômero de posição ou de cadeia, porque parece ser meio que os dois, assim. Mas aqui não tem nenhuma ramificação, então não foi a ramificação que mudou de lugar, porque aqui não tem ramificação, o que mudou foi a estrutura da cadeia. Então, eles são isômeros de cadeia, letra E, resposta correta. Aí agora, aqui nessa última questão, número 6, ele dá esses pares de compostos e pede para a gente achar o isômero de função e de cadeia, comparando os números aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, número 1, propanol e propanona. Só pelo nome a gente identifica que esse é aldeído e esse é uma acetona. E a gente sabe que eles são isômeros de função.
analisando ainda a fórmula molecular, a gente vê que propanol e propanona é isômero de função. Tá, então vamos lá. Número 2, but1-eno e but2-eno. Só pelo nome a gente já identifica que, ó, en, quando tem esse en, é porque tem uma ligação dupla. Aqui a ligação dupla tá no carbono 1, aqui no carbono 2. Então eles mudam a posição da insaturação. Então eles são isômeros de posição. Ou seja, não serve pra gente porque o enunciado não pede isomeria de posição. E aqui ele coloca as alternativas e a gente já exclui. Aqui na 3, metoximetano e etanol, a gente tem essas moléculas aqui, que é um éter e um álcool. A gente tem a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros de função também, certo? Aqui na questão, no número 4, aí a gente já exclui a letra A aqui, por quê? Porque ele fala que coloca, respectivamente, como A3 sendo isomeria de cadeia, que na verdade porque eles são de função. Então a gente escolhe a letra A. Agora, passando para o número 4, aqui o pentano, tem essa fórmula molecular, e o dimetilpropano, que também é a mesma fórmula. Se a gente for olhar, é o mesmo caso de antes, o que muda é a estrutura, né? Estrutura das moléculas. Então a gente pode classificar eles como isômeros de cadeia. Então a gente já exclui aqui a letra D, que classificaria o 4 como isômeros de função, porque eles não são. Então a gente exclui. E aí sobra só, né, a letra E, que é 3 e 4, ou seja, aqui que a gente achou que eles são isômeros de função, e esse aqui de cadeia. Mas vamos analisar a número 5. Metil N-propilamina e dietilamina. Os dois são a mesma fórmula molecular, e esse aqui é um caso que o N, que é o heteroátomo, muda de posição, então seria isomeria de posição. Mas na química, né, sempre tem as exceções, o nome disso na verdade é metameria, que é quando a cadeia principal é heterogênea, mas é a mesma. Só que o que muda de posição é o heteroátomo, então se classifica como metameria. Então a gente abre aqui, né, que é a letra E, e é isso, gente. Enfim, obrigada. Lindos, perfeitos, saudades. Espero que não tenha ficado muito longo, provavelmente vai ter ficado. Desculpa, eu não sou muito objetiva. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Beijinhos!